Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o 18º domingo do tempo comum. Nos reunimos no domingo, dia do Senhor, em torno do altar de Deus, da Eucaristia, Santa Missa, também a sua palavra. O Padre incensa, desde o início da missa, o altar, porque é o altar do sacrifício. Se lembra o altar da cruz, e esse incenso nos lembra a nossa oração que sobe até o céu, e a santidade de Deus que desce até nós. No Novo Testamento, também no Antigo Testamento, nós vemos essa dimensão do incenso no templo. Depois o Padre incensa também o Evangelho, antes de proclamá-lo. Lembra que essa palavra é sagrada, é santa. Por isso a incensação do Evangelho. Essa palavra se fez carne, palavra do Senhor, é Jesus. Palavra da salvação. Quem é essa palavra da salvação? Quem é essa palavra do Senhor? É Jesus, que se fez carne. Ele é a palavra eterna do Pai, que nos falou tudo o que é necessário para nos salvarmos, através da sua palavra e através da igreja que Ele nos deixou. E em cada missa nós renovamos esse sacrifício de Jesus. O mesmo sacrifício de Jesus no Calvário se atualiza no meio de nós. Em cada domingo, a importância do domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos nessa que é a maior oração, quando assim podemos ter a Santa Missa, quanto muitos lugares não se pode ter, né, da falta de sacerdote, mas é a maior oração da igreja, a missa. Porque na missa contém tudo que nós, as graças, os frutos da cruz, estão ali. Nós estamos falando da oração na semana passada, nossa oração pessoal, mas ela é impulsionada assim pela Sagrada Liturgia, que não se esgota na liturgia, mas nos dá um impulso para a nossa oração pessoal. Em cada missa, nós temos aqueles 4 fins da missa, que é pedir perdão, dar graças a Deus, adoramos a Deus, e também nós suplicamos, a súplica, esses fins da Santa Missa. E hoje, já que na semana passada falávamos da oração, Jesus hoje nos dá um ensinamento com a sua palavra. No Evangelho, a primeira leitura, estão ligadas. Jesus vai nos falar no Evangelho hoje que a vida do homem não consiste na abundância de ter muitos bens. Nós temos esse desejo. Deus nos criou, sua imagem e semelhança. Ele deu ao homem a capacidade de cultivar a terra, de trabalhar. Deu dons, qualidades ao homem para cultivar a terra, para essa aí é a cultura, né? E assim o homem, na sua integralidade, corpo e alma, ele tem esse desejo. Sim, Deus colocou em nós o desejo, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, trabalho, coisas justas. Mas o homem não pode esquecer que ele não é só matéria, não é só esse corpo, nós temos uma alma. E por mais que tenhamos todas as coisas do mundo ao nosso dispor, se tivéssemos, né? E nos esquecêssemos da nossa alma, seríamos as pessoas mais infelizes da face da terra. Me lembro certa vez uma pessoa, visitei uma família e de muitas posses, e a pessoa católica, né, a esposa desse senhor é muito católica,
Ele é um grande cirurgião, médico de muitos anos de experiência, em um hospital muito conceituado de São Paulo. Mas a pessoa pedia oração porque a família estava toda com muitas dificuldades, nenhuma das netas era batizada, e o filho que eles tinha acabado de ir para uma clínica de recuperação. E ela disse: padre, no ano que o meu filho fez o aniversário, o pai dele deu a ele uma Land Rover, né? Deu de aniversário, né? Nunca ganhei uma dessa. Por que será, né? Nunca ganhou a Land Rover de aniversário. Não, mas deu uma Land Rover para ele. Eu falei assim: ele deu uma Land Rover para o meu filho, padre, de presente, mas meu filho queria um abraço dele como um pai. Não queria o dinheiro, queria um abraço, queria atenção, o afeto de pai. E ele não pôde dar ao meu filho. Deu tantas coisas, mas esqueceu de dar o essencial. E as netas lá, os filhos, nem batizada era, todo mundo lá. E aquele filho depois foi para uma casa de recuperação, enfim, toda uma história. Depois não encontrei mais com a família. E não sei o que aconteceu mais, mas a minha parte eu fiz naquela hora, que era rezar. Mas me chamou a atenção. Chamou a atenção. E no Evangelho hoje, Jesus, diante de uma pessoa que vai querer que ele resolva uma questão de herança. Lembrar do filho pródigo, que pegou a parte da herança que lhe cabia, filho mais novo, e gastou todos os seus bens. Essa lei, segundo o tempo, a cultura daquela época, o primogênito tomava 2/3 da herança e o resto ficava para aqueles outros filhos. Talvez ele quisesse que Jesus resolvesse isso. Jesus disse: olha, eu não tenho que julgar estas coisas, mas tome cuidado com a ganância. Tome cuidado, porque a vida de um homem não é aquilo que ele tem, a abundância dos seus bens. E Jesus vai falar uma parábola daquele homem que tinha uma grande colheita e procurou aumentar os seus celeiros e mais, e depois de aumentar os seus celeiros, ele disse: eu vou comer, beber, aproveitar, vou me acabar. E Jesus diz, e o Deus vai dizer: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E aquilo que você acumulou, do que vai servir? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Jesus está dizendo que nós não temos que trabalhar, não temos que estudar, não temos que promover a cultura e aquilo que Ele nos deu e fazer um dom, mas Ele está dizendo que é cuidar para não apegar o coração. O homem pode apegar-se, o ser humano pode apegar-se muito facilmente às coisas. Pode ser que não tenha muitas coisas, não tenha ganho na Mega Sena. Até achei interessante que passou certa vez, né? Aquela pessoa ganhou a Mega Sena, não sei aonde, quando foi. Menino, ele gastou tanto, ficou miserável. Gastou, se acabou, se vício, desgaste, bebida, e tanta coisa. Você ficou pobre, miserável, de tanto que se acabou numa vida desregrada, enfim, né? Mas um santo dos nossos tempos, na década de 30, 40, estava tendo a Guerra Civil Espanhola, e ele teve que ficar hospedado num albergue, e ali tinha várias pessoas, de várias condições. Lá tinha um mendigo, e ele prestava atenção no mendigo. O mendigo tinha muita coisa, né? Eu ficava dormindo na rua. O mendigo tinha uma caixinha, e ele tinha dentro, aí ele tirava dentro daquela caixinha um pente. Aí ele beijava o pente dele e passava o pente no cabelo. Esse é meu pente, né? Era um mendigo, mas estava pegado a um pente. A um pente, meu Deus do céu.
E do mesmo modo, pode ter pessoas que têm muitos bens, mas são desapegadas. E pode ter gente que tem muitos bens e são apegadas. E aí vem as brigas, é herança, é não sei o quê, porque teve que dividir. E aí ficou aquela brigaiada, tinha 10 filhos, meu Deus do céu, eu não vou assinar. Arranca o cabelo. Aí uma confusão. Jesus está dizendo, olha, e o livro agora do Eclesiastes vai nos falar, vaidade da vaidades, tudo é vaidade. Gente, o que diz o livro do Eclesiastes é dizer assim, olha, tudo o que temos é um dom de Deus, nós precisamos usar bem isso que Ele nos deu, nós estamos aqui para administrar. O livro do Eclesiastes, na verdade, está dizendo, olha, nós não vamos levar nada desta terra, nada nós levaremos dessa terra, tudo é vaidade. Façamos daquilo que temos, que Deus nos deu dos bens, um dom para os outros, ou pouco ou muito, não sei. Não adianta a avareza, a ganância. A gente vê a corrupção, como que é essa questão da corrupção. Eu lembro que teve o rombo da Previdência, foram bilhões, e eu fico pensando, mas qual a pessoa que roubou, era uma máfia, né? Como que eles conseguem, será, dormir, né, com a cabeça tranquila? Mas o que está dizendo a primeira leitura é dizer, olha, nós não levaremos nada, os antigos que disse, né? Dizia para a gente, não levaremos nada nessa terra. E os antigos que falavam, né? Para que ter o rei na barriga? Né? E aqui me lembro do faraó. O faraó, ele colocava todos os seus bens, os tesouros, dentro daquelas pirâmides. Tanto que a gente assiste aqueles filmes, lembra, né? De Indiana Jones, né? Indiana Jones no templo da perdição, no templo do não sei do quem, do rei Salomão, né? E tem aquelas armadilhas, né? Que, segundo alguns historiadores, eles guardavam, eles eram enterrados com os tesouros dele. Hoje nem dá para enterrar com alguma coisa lá dentro, porque não está tendo nem mais espaço para enterrar os corpos no lugar. Mas se enterrava todos os seus tesouros. E aí por isso tinha as armadilhas, né? Para que eles não, quem viesse de fora não roubasse os tesouros do faraó, porque eles diziam que eles acreditavam talvez que a alma iria voltar na reencarnação e ia pegar todos aqueles tesouros. Bobagem, não vamos levar nada dessa terra. Nada levaremos nessa terra. E ainda até para morrer dá trabalho hoje, né? Até para morrer às vezes dá trabalho. E nada levaremos dessa terra, nada, nada. Todos nós, estava assistindo um documentário ontem de Portugal, que tinha lá uma igreja, que tinha vários ossos assim, né, que eles colocaram. E aí, antes de entrar naquela igreja, estava dizendo, né, mais ou menos assim, o que eu sou, tu serás, né, mais ou menos assim. E eu fui você, agora você será isso. Nós seremos aqueles ossinhos ali. E diante disso, o que o Senhor nos pede? Desânimo, tristeza, não vou fazer mais nada, nem trabalhar. Não, Jesus está dizendo, não apegar o coração. Ele está dizendo, quem ajunta tesouros para si e se esquece de Deus, é nécio. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Precisamos fazer render, já que Deus nos deu tantos dons, nosso trabalho, tudo que Ele nos deu, material, temos que fazer agora render também a nossa alma para Deus. Qual tesouro nós vamos conseguir? As coisas aqui dessa terra são um dom, elas são um meio para que a gente chegue até Deus, não para que a gente se separe de Deus. É um meio para a gente chegar até Deus, tudo que Ele nos deu. E agora o Senhor está perguntando, e agora? Os tesouros do céu. A previdência social, eu não sei como que vai ser. Eu contribuí com uns 23 anos aí, né? Mas nem sei como vai ser daqui a 20 anos, se eu vou conseguir me aposentar. Do jeito que está indo a coisa, né? Tem que fazer um crédito 90, de 120, de 150 pontos. Daqui a pouco a pessoa
100 anos, não conseguiu aposentar. A previdência eu não sei como que vai ser, mas os tesouros para o céu, nós temos que ajuntar aqui. Ser rico diante de Deus. O que é ser rico diante de Deus? É buscar as coisas do alto. São Paulo nos fala: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado diante de Deus. Aspirai às coisas celestes. Ser rico diante de Deus, eu sempre falo para os pais, quando batizo as crianças, digo: o maior presente que vocês podem dar aos seus filhos é o batismo, é a fé. Sim, vai querer que o filho, que ele faça lá um curso técnico, uma faculdade, ótimo também, mas que eles temam a Deus, é a primeira coisa. Que eles tenham temor a Deus, que eles tenham fé. A maior herança que se pode deixar não são os bens materiais, mas é aquela riqueza diante de Deus que ninguém pode tirar. Papa João Paulo II, São João Paulo II dizia, ele perdeu a mãe muito jovem, muito criança ainda, com 5, 6 anos. Tinha rara lembrança da mãe. Mas depois ele tinha o seu pai e um irmão. O irmão vai e morre também, vai para a guerra, pega uma doença, pneumonia e morre. E fica ele, o pai dele, e depois o pai dele também morre. Mas ele, bem antes de ele se tornar sacerdote, antes de ser padre já não tinha mais ninguém na família. Mas uma coisa ele diz, num dos escritos dele, ele lembrava, ele aprendeu a rezar o terço com o seu pai. O pai dele não tinha muitos bens, não era milionário, bilionário, mas era um homem de fé. Ele aprendeu a rezar o rosário, lembrando que às 6 da tarde seu pai estava lá ajoelhado, rezando o terço. Riquezas para o reino dos céus. Isso ninguém compra. Dinheiro nenhum compra. Que exemplo de fé. A caridade, a generosidade, um coração aberto, um coração que saiba perdoar, arrancar, semear já tesouros aqui para o céu. A gente pede a Deus essa sabedoria. O salmo nós cantamos, né? Senhor, ensinai-nos a contar o nosso dia e dai ao nosso coração sabedoria. Os nossos anos, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce, mas logo depois está cortada e secará. Lembrar do nosso fim último nos ajuda muito a entender: não somos nada. Não somos nada, somos pó. E ao pó retornaremos. Mas isso nos desespera? Não. Para quem tem fé nunca está sozinho. Por isso o Senhor pede que nós busquemos a Ele, nos despojemos do homem velho. São Paulo nos fala na segunda leitura: despojaste do homem velho, da sua maneira de agir, vos revestiste do homem novo. Buscai as coisas do alto. Me lembro daquela última pregação do Padre Léo, que ele falava justamente: aspirai às coisas celestes. Aquele padre tinha as palestras muito engraçadas, né? Se alguém não conhece, vai lá, digita Padre Léo, aí você veja lá as pregações dele. Mas uma das pregações ele dizia que nós precisamos selar as nossas coisas com o selo do céu. Selar o nosso trabalho, a nossa família, o nosso dinheiro, todas as realidades da nossa vida com o selo do céu. Aspirai às coisas celestes, aspirai às coisas do alto. Que não sejamos como aquele homem nécio, procurou somente aproveitar as coisas para essa terra e esqueceu-se que tinha uma alma. Esqueceu-se que Deus iria pedir contas de tudo aquilo que ele semeou nessa terra. De tudo aquilo que ele semeou nessa terra. É Deus que sacia a nossa alma. Nada nessa terra, nada, por mais que fôssemos milionários, bilionários, trilionários, tivéssemos todo o dinheiro da face da terra, se perdêssemos a nossa alma, seríamos a pessoa mais infeliz da face da terra. Se não tivéssemos a Deus, seríamos a pessoa
mais infeliz da face da terra. Por isso o Salmo canta: saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Tudo vem de Deus, tudo, nosso trabalho, nosso sustento, e é a Ele que nós queremos nos voltar, porque só Ele pode saciar a nossa alma. Que Ele nos ajude a contar os nossos dias, que o Senhor nos ajude a conquistar já aqui tesouros para o céu, tesouros para Deus, e que o Senhor nos ajude a nunca nos apegarmos, que nos ajude sim a trabalhar no sustento, tá? Mas nunca nos apegarmos, porque tudo isso vai passar, porque tudo isso é dom de Deus, e Ele vai pedir conta de nós, a nós de tudo aquilo que nos deu, o pouco ou muito. Eu sempre digo, os antigos diziam, né? Não somos ricos não, mas dessa terra, mas somos ricos da graça de Deus. Ser rico da graça de Deus, dessas realidades que não passam e não passarão, nesses tesouros que a traça não vai corroer, porque são tesouros eternos. Feche os seus olhos um momento e vamos agradecer ao Espírito Santo por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque nos chama hoje a buscar as coisas do alto. Aspirai as coisas do alto. Perdão, Espírito Santo, se o nosso coração tem se fincado muito às coisas dessa terra, se esquecido das coisas de Deus. Fazei morrer em nós o homem velho da impureza, dos maus desejos, da cobiça, da ganância. Obrigado, Espírito Santo, porque a palavra de hoje nos diz que tudo que recebemos vem de Deus e que precisamos juntar tesouros para o céu. Quais tesouros para o céu eu preciso juntar? Minha fé, a minha oração, a caridade, perdão, a generosidade, o coração aberto aos outros, o coração que saiba acolher, que saiba perdoar. Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias. O nosso fim será o mesmo para todos nós, presidentes, reis, rainhas, papas, padres, leigos. Nosso fim será o mesmo, Senhor. Nós somos pó, não somos nada. E por que tanta vaidade no mundo? E por que tanto apego? E por que tanta raiva, tanta briga, tanto rancor? E por que tanto ódio no coração? Ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. E fazei com que o nosso trabalho seja fecundo, porque tudo recebemos de vós, porque tudo é um dom, Senhor. Que a minha vida seja um dom, que o meu caminho, que o meu trabalho, que tudo aquilo que o Senhor me desse seja um dom para os outros, e não uma divisão, não uma competição, uma ganância. Ajudai-nos, Senhor, a semear aqui tesouros para o céu. Que assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.